Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júnior, sou cirurgião dentista e nesse vídeo eu queria estar falando com vocês por que você não deve estar fazendo odontologia, você que talvez está pensando em cursar uma faculdade, beleza? Bom, gente, primeiramente eu queria estar esboçando algumas coisas para vocês entenderem o conteúdo, por que eu estou tratando isso aqui. Eu sou dentista, especializado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou formado há 20 anos, minha esposa é dentista, minha irmã é dentista, minha sogra é dentista. Então, assim, quando eu vou tratar desse assunto aqui, a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre o que vem acontecendo com a odontologia e por que você deve pensar algumas vezes antes de entrar na faculdade de odontologia. Bom, vou usar alguns exemplos, principalmente da minha trajetória, para você entender o processo aonde nós estamos hoje no mercado. Eu me formei em 2000, entrei no ano de 97, minha faculdade na época era integral, de manhã, tarde e à noite, e nós fazíamos o curso em 4 anos. Era muito pesado, muito difícil, porque nós não tínhamos espaço na agenda, era de manhã, tarde e noite, literalmente. Então, assim, a gente conseguia fazer o curso, hoje os cursos estão, se não me falha a memória, todos estão sendo feitos em 5 anos, mas na minha época, por ser integral, a gente conseguia diminuir esse 1 ano aí, porém, ficava bastante apertado. Quando eu fui fazer o vestibular, eu sou do Espírito Santo, havia somente uma faculdade de odontologia no Espírito Santo, que era a UFES. Se você quisesse fazer odonto, você tinha as 2 outras cidades mais próximas ao redor do Espírito Santo, seria em Campos, no Rio de Janeiro, e Governador Valadares, em Minas Gerais. As demais eram bem mais distantes. Então, quem era do Espírito Santo convergia para uma dessas 2 cidades aí, principalmente, tá, gente? Então, assim, mesmo assim, quando eu formei, eu tive muita dificuldade de me inserir no mercado de trabalho porque já estava um pouco saturado o mercado. Isso em 2000, vocês imaginam bem. Porém, havia uma realidade ainda, um espaço para os especialistas. Quando eu me formei, eu rodei muitas cidades do Espírito Santo, distribuindo currículo. Eu não tinha dinheiro para montar consultório. Fui no sul da Bahia também, deixei muitos currículos, não fui chamado em nenhum lugar. E para vocês verem como que era o mercado, você tinha muita oportunidade até para enfermeiros. Hoje também está difícil, e até pelos mesmos motivos que ocorreu com a odontologia. Mas naquela época não. Então, assim, eu ouvi muito se você fosse enfermeiro, se você fosse farmacêutico, a gente ia te contratar, mas dentista aqui, ó, eu vi gavetas lotadas de currículo de dentista, isso há 20 anos atrás. Logo que eu me formei, eu corri para fazer uma especialização, me dediquei o máximo para conseguir entrar no curso. Haja vista que a odontologia é tudo pago, você não, diferente da medicina que você faz uma residência e consegue receber, ainda que pouco, mas você consegue pelo menos para manter suas despesas, a odonto não é assim. E aí eu fui fazer a especialização em cirurgia e traumatologia, tinha que ficar deslocando para o Rio de Janeiro, voltando toda semana, pagando o curso, pagando deslocamento, pagando hotel e as demais coisas. Foi muito difícil, foi muito puxado. Me formei, como eu falei em alguns vídeos aí anteriores, sobre isso. Eu vou deixar a descrição abaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu até falei sobre essa questão de eu ter sido o primeiro pioneiro aqui no norte do estado com a cirurgia de trauma, que também é uma dificuldade à parte. Então, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar no link abaixo do vídeo. Então, fiz especialização e também depois da bucomaxilo fiz especialização em implante. A minha esposa tem mestrado em radiologia, tem especialização em orto, tem especialização em endo. Minha irmã tem especialização em periodontia, ortodontia e ortopedia facial. E mesmo assim, depois de um certo tempo, quando eu me formei, eu falei, era uma realidade, o especialista ainda tinha um trabalho, você formava, ia atrás de uma especialização, ainda você tinha um espaço no mercado. Hoje não, hoje isso mudou muito, devido à quantidade de faculdades e de cursos de pós-graduação. Abriu-se muitos cursos de especialização. Hoje, então, você ser um especialista não faz muita diferença, não, porque hoje todo mundo é. Então, você não fica diferente, ainda que você faça um monte de especialização, isso não muda muito a realidade, a sua mercadológica. Hoje, no estado do Espírito Santo, para você ter uma ideia, fora a UFES, já são quase 10 faculdades. Você fala assim, mas 10 faculdades para um estado inteiro é pouca coisa. Pouco se você for pensar para um Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma população muito, muito maior
e uma área territorial semelhante à do Espírito Santo. Agora, se você for levar para outros estados, também o número de faculdades aumentaram muito. Então, hoje, só dentro do Espírito Santo, são cerca de 10 faculdades privadas, né? Fora no entorno, cidades próximo à divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, da Bahia, da Bahia também, que não tinha, o sul da Bahia não tinha, hoje tem um monte de faculdade de odonto. Do Rio de Janeiro também aumentaram as faculdades próximas à divisa também. Não estou nem indo para lá não, estou falando no entorno do Espírito Santo. Então, fora as que se concentram hoje no Espírito Santo, tem as demais também. Eu estou falando do Espírito Santo, mas isso vai para a realidade de cada um. Se você for para outros estados, Goiás, Mato Grosso, você vai chegar lá e vai encontrar a mesma situação. E outra coisa, os que estão na divisa principalmente da Bolívia, aquela região ali do Paraguai, enfrentam outra dificuldade, que são os dentistas que atravessam a fronteira e formam lá, ou que até são bolivianos, são do Paraguai e fazem faculdade lá e atravessam a fronteira e trabalham até clandestinamente, que isso existe, tá, gente? E aí satura mais ainda o mercado. E fora esse número de faculdades que aumentou muito, o número de especialização também. Hoje fazer especialização é algo banal. A minha cidade mesmo nem tinha. Hoje, o primeiro a turma de odonto está fazendo agora na cidade que eu moro. E na cidade vizinha também, mais 2 cidades vizinhas têm faculdade de odonto. Mas já tinha especialização aqui há muito tempo. Não tinha nem faculdades, mas curso de pós-graduação já tinha. E isso saturou o mercado de uma tal forma que é a velha lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, e a procura não vai conseguir suprir aquela oferta. Então, ou seja, a oferta de profissionais ficou muito alta. E hoje você gasta, em média, entre 3 e 4 mil reais de mensalidade, mais a despesa que quando você vai entrar na odonto, talvez você não tenha essa noção, gasta, além da mensalidade, gasta um rio de dinheiro, de material, a faculdade não te dá tudo, então você vai gastar com equipamentos ali, exame clínico, material de canal, as canetas que são os motorzinhos ali, você vai ter que comprar tudo, e não é barato, é caro. Então é um curso caro, que para você conseguir se formar, além da mensalidade, você vai ter que demandar de um dinheiro muito grande. E quando você se formar também, vem um outro problema para você se inserir. Você ter hoje para montar um consultório, por menor que seja, você vai gastar uns 60 mil reais brincando para fazer um consultório simples, para você começar num mercado extremamente saturado. Então hoje o que está acontecendo muito? Pessoas que têm dinheiro montam clínicas grandes e colocam recém-formados, pessoas que não têm grana para montar um consultório, trabalhando de porcentagem. Então você tem que se sujeitar a um trabalho muito grande para ganhar em porcentagem, para você ganhar por produção, às vezes não te dando nem condições de uma qualidade de trabalho adequado, para você ter uma produçãozinha ali. Quando eu me formei, estava em torno de 40%, mas já vi algumas pessoas falando em torno de 30% a 35%, ou seja, eles até diminuíram a porcentagem para oferecer para essas pessoas. E são pessoas que normalmente são donos de clínica pop, que não são dentista, colocam a pessoa lá e eles querem produção, qualidade, não é qualidade, produzir. E para quem quer trabalhar dentro da odontologia séria, trabalhando de uma maneira correta, pondo o seu nome ali, fica difícil também de você competir, porque aí você tira um pouco da qualidade para agregar produtividade, né? Então isso é bem complicado. E sem contar também, quando você forma, os gastos que você tem de manutenção do consultório. Então vamos pôr no mínimo uma sala pequena, uma sala simples, você vai pagar R$1.000 de aluguel. Isso eu estou falando num lugar mais interiorano, mais simples, não vou falar nem de capital. Vem o salário de uma funcionária, no mínimo, telefone, ar-condicionado. Então você pode pôr no mínimo, para você estar funcionando um consultório hoje, mensalmente R$4.000, para você estar iniciando. Então imagina bem, no mercado saturado, você gastou pra caramba e você vai ter que, no mínimo, 60 mil para comprar o consultório, montar o ambiente, mínimo, tá, gente? Mínimo. E mais ainda uma despesa fixa de um torno de uns 4 mil, 5 mil reais, que eu estou tirando ainda por baixo, tá? Então, assim, quanto que você vai ter de lucro? Quanto que você vai conseguir ganhar? Não vamos ser hipócritas de formar e falar assim, não, eu vou fazer beneficência. Não, você trabalhou para você ter o seu salário, para você ter um bom ganho, você investiu na profissão. Então, infelizmente, gente, hoje na odontologia está muito difícil para você se inserir. Eu tenho, como eu te falei, 20 anos, vou para 21 anos de formado. Minha família toda, nós temos dentro da odontologia e eu tenho visto principalmente de 2015 para cá definhar. Tenho inúmeros colegas que já desistiram da profissão, muitos já foram embora do Brasil, trabalhando com outra coisa fora, alguns foram para medicina,
outros foram mexer com publicidade, enfim, porque não conseguiram mais ficar no mercado. Viram que fazendo outra coisa tinha mais qualidade de vida e ganhando igual até mais. Porque outro problema também que nós temos que falar da odontologia é a qualidade de vida. O dentista, eu não conheço um dentista que não tenha problema na coluna, no ombro e às vezes no joelho também por causa da posição. Então, com o passar dos anos, problema na mão também. Então, eu mesmo tenho compressão do túnel carpal, hoje eu tenho dificuldade de segurar pinça, o movimento de pinça, dor em ombro, quando eu pego uns dias mais de trabalho, uma dor horrorosa e tem que estar fazendo fisioterapia direto. Nós também temos a questão da salubridade, que é ficar exposta a micro-organismos, bactéria, vírus e por aí vai. Um ambiente de cobrança também, porque é um ambiente que os pacientes querem que você seja resolutivo, que você resolva o problema deles, que você tenha, a demanda deles tem que ser atendida no momento, na hora que eles querem. A pessoa que entra com dente feio quer sair com dente bonito. Ele não quer nem saber se você naquele dia não está bem, você está com dor no ombro, você, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua família, ele quer que você resolva no tempo que ele precisa para ir para a festa. Exemplo. Então, assim, gente, se você está pensando em entrar na faculdade de odontologia, que você acha linda a profissão é linda, mas estragaram com ela, acabaram com ela. O mercado, esse monte de faculdade, o governo foi deixando abrir muitas faculdades de maneira aleatória, louca, acabou com a faculdade, assim como aconteceu também com outras faculdades. A enfermagem, farmácia também, hoje está muito difícil. Então, assim, um conselho que na época eu não tive, voltar um pouquinho lá no início do vídeo, quando eu entrei sem saber o que era odontologia, eu queria me vestir de branco, eu queria trabalhar na área de saúde, mas eu não tinha a real ideia do que era ser dentista. Eu aprendi quebrando a cara ali no dia a dia, que eu fui descobrir, eu não tive um pai dentista, enfim, a minha esposa ainda, a mãe dela era dentista, pegou uma época ainda pouco melhor, mas agora acabou. Então, assim, se você pensa em fazer odontologia, não quero que você frustrar o seu sonho, mas eu queria abrir os seus olhos para uma realidade hoje muito difícil. Nós somos em 3 profissionais, todos nós com especialidade, minha esposa, como eu já falei, até mestrado, mas o mercado saturou. Você não consegue mais ter uma produtividade e manter as suas despesas regulares. Você tem que começar a buscar coisas fora da odontologia para se manter. E a despesa para manter a porta de um consultório aberto é muito caro. Então, assim, se você for pôr os pingos nos is e você for pensar em outra profissão, eu vou dar só um exemplo aqui bem rápido de uma paciente minha que há poucos dias nós estávamos conversando sobre isso. Ela está fazendo um estágio no Fórum de Direito. E ela, como estagiária, ela está ganhando mais do que uma colega minha que faz 20 horas na prefeitura, como dentista. Então, imagina bem, um estagiário está ganhando melhor do que uma dentista formada no município. Então, assim, quero te abrir os olhos, faça essa pesquisa. Talvez você está pegando alguns parâmetros, algumas pessoas. Mas o fulano, assim, você tem que ver a história dele, o meio que ele veio. Às vezes já veio de uma família muito bem conceituada, uma família que já tem uma clínica, já tem coisas ali por trás que vão dar base para ele começar. Que não foi o meu caso, eu comecei do zero. Pais pobres, humildes, comecei do zero. É muito difícil. E mesmo para quem já tem um recurso, já tem uma família que monte uma big clínica, algo maravilhoso, tá complicado, tá? Então, assim, abriram-se muitas faculdades a nível de Brasil inteiro, muitos cursos de especialização e tudo que você vai fazer na odontologia é muito caro mesmo. Quem é dentista que talvez esteja assistindo esse vídeo vai concordar comigo e vai saber que é uma realidade. Se você for comprar um copo, dá um exemplo, na esquina ele custa 10 centavos. Se você falar que esse copo na Dental é para o consultório odontológico, ele vai custar 10 reais. Então, assim, repense. Se for seu sonho mesmo, ser dentista, é linda a profissão, ok, mas com o passar do tempo, quando você, o bonito, o que te brilha os olhos, não coloca recursos para você se manter, isso vai te desgastando. O gostoso é você ter uma profissão que você ama fazê-la e ela também consiga te devolver digamos assim, a condição de você pelo menos manter a sua vida. E quando eu falo manter a vida, não é com coisas grandes, não estou falando, eu quero um carro importado, viagem para fora do Brasil, não estou falando isso não, estou falando as necessidades básicas, escola de filho, plano de saúde, supermercado, você ir no supermercado fazer uma compra, essas coisas assim, tá ok, gente? Que depois de um certo tempo, o custo da profissão se torna muito grande. Bom, eu queria deixar
essa orientação com vocês. Talvez você tenha uma ideia de fazer, reveja, pensa, porque a profissão é muito linda, mas infelizmente acabaram com ela. Bom, gente, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, faça um comentário, isso ajuda bastante a gente no canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo.